Bom dia. Bom, nós queremos também agradecer aos jovens por todo o empenho e dedicação dos ensaios e esperamos que tenha sido bom, agradável, em especial para nossas mães. E eu creio que muitas de vocês devem ter se visto, né? Será que não acontece algo meio parecido com nós, no nosso dia a dia? Né? Porque ser mãe, também um tema que eu quero nesta manhã falar, é um desafio muito grande. E principalmente nesses últimos tempos, ser mãe no século XXI, sempre tem sido um desafio. E cada vez mais que o tempo passa, nós vemos que o desafio se torna cada vez maior. E tudo aquilo que vocês viram aqui, tipos de mães, é o que hoje em dia mais tem. E grande pergunta que queremos aqui deixar: que tipo de mãe somos nós? Né? Que tipo de mães somos nós? Ou que tipo de mãe nós temos sido? Então é algo assim para nós também especial nesta manhã podermos refletir, pensar um pouco. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, nós temos tantos exemplos bons de mães que foram um exemplo de vida para todos nós. E eu creio que todos nós que estamos aqui, creio que todos nós tivemos mães exemplares, né? Todos nós temos nossas mães, umas já partiram e estão com o Senhor, mas muitos de nós ainda temos nossa mãe, e todas são mães, né? Que Deus nessa manhã em continuidade possa estar nos abençoando, e nós queremos compartilhar nessa manhã a palavra do Senhor. Eu quero ler 2 versos da palavra do Senhor que nós encontramos em Provérbios, capítulo 1, o versículo 8 e o versículo 9. E conforme nós já temos dito, nesta manhã nós queremos falar sobre desafios de ser mãe no século XXI. Eu até estava brincando com algum irmão antes de começar o culto. Às vezes muitos pais pensam assim: mas hoje nem precisava ir no culto porque a homenagem é para as mães, a mensagem é para as mães. Para que ir no culto? Ficar em casa, né? Mas se nós formos ver a mensagem que é direcionada para as mães, ela também é para os pais, porque há um conjunto. Para quem casou, para quem é casado, sabe muito bem do que eu estou falando. Há uma união entre o homem e a mulher, onde não são mais dois, mas são um. Então, automaticamente, por mais que nós somos pais, nós temos também um pouco de mãe também. E as mães, da mesma forma, têm um pouco de pai também, porque há união. E esta união fez com que os nossos filhos nascessem. Então nós queremos assim estar falando desafios de ser mãe no século XXI. Vamos ler então esses 2 versos. Provérbios 1, 8 e 9 diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Numa outra tradução, a tradução da linguagem de hoje diz assim: meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Então, até aqui a leitura da palavra do Senhor. E eu gostaria muito de hoje podermos recordar um pouco, olharmos para 30, 40 anos atrás, para as nossas mães, nossas avós, bisavós, que temos aqui nessa manhã tantas, e poderíamos claramente dizer que muita coisa mudou de lá para cá.
30, 40 anos atrás, até 20 anos atrás, era diferente. Muitas vezes eu vejo as avós em especial, elas ficam muitas vezes segurando quando a filha ou nora tem um filho, e fica muitas vezes ali, mas eu fazia no meu tempo diferente. E às vezes tu chega lá e tu quer dar conselho, e não, mas tem que fazer assim, assim, e muitas vezes as nossas filhas, as nossas noras, não gostam muito, né? Porque nós temos que ter ali um certo cuidado, né? Como nós sempre falamos, muita coisa mudou. Não que naquele tempo não funcionou, funcionou muita coisa, funcionou muito bem. Mas o que eu quero aqui trazer em especial é exatamente isso. Tanta coisa que mudou de lá para cá. E com certeza tantas coisas boas que nós como pais, como mães, podemos continuar fazendo na vida dos nossos filhos. Mães, como vocês tratavam as mães de vocês? Né? A todas as mães que estão aqui, como vocês tratavam as mães de vocês? Vocês conseguem lembrar quando vocês tinham 5 anos, 6 anos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 anos, quando era jovem, como era esse tratamento? E nós como filhos, como nós tratamos nossas mães hoje? E graças a Deus pela mãe que nós temos. E essa mãe que nós temos é a mãe que temos, né? Graças a Deus pela mãe que temos, e essa mãe que nós temos é a mãe que nós temos, ao qual nós temos que amar, ao qual nós temos que honrar, o qual nós temos que orar, o qual nós temos que procurar conviver juntos, nos entendendo sempre. Será que nós lembramos do nosso comportamento com nossa mãe? Será que nós conseguimos lembrar, por mais que se passaram tantos anos, será que nós nos comportávamos? Éramos obedientes? Porque muitas vezes entra aquele contraste muito grande na vida dos nossos filhos. Muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos, eles são desobedientes, eles não são como nós gostaríamos que eles fossem, mas se nós olharmos para a nossa memória, como nós éramos com nossas mães? Será que não é o resultado do que nossos filhos são hoje? Ontem estávamos falando com os jovens que tudo o que fazemos para nossas mães, estamos semeando na vida dos nossos filhos. Porque eu creio que os jovens de hoje, pelo menos ontem, ao ver os jovens que estavam presentes, eu creio que todos querem ser mães, querem ser pais. E é tão interessante que a forma como nós tratamos nossas mães, nós corremos um grande risco dos nossos filhos também nos tratarem futuramente dessa forma. Mesmo que nossas mães sejam exageradas, como vocês têm visto aqui, aquela mãe ignorante, o filho chega, mãe, eu tirei 10 da nota, não é mais que a tua obrigação. Coisas nesse sentido, tantas mães que vocês viram aqui, as mães estressadas, as mães mandonas, as mães que são falhas, as mães que são exageradas. Então nós temos diversidade de mães, mas mesmo que nossas mães sejam assim, nós como filhos temos o dever de honrar elas, pois temos que ter uma visão ampliada. Aquilo que eu tenho dito ontem para os jovens, é o que eu falo hoje também, nós temos que ter uma visão ampliada, nós temos que pensar no futuro, ou seja, temos que semear desde já na vida dos nossos filhos que ainda não nasceram. É tão interessante que a gente vê muitas vezes os jovens, adolescentes, falando que a mãe dela é assim, 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 assim. Às vezes tu chega assim, nossa, que mãe ruim você tem, que mãe chata você tem, né?
Mas se nós não tivermos o cuidado, futuramente nossos filhos vão dizer a mesma coisa de nós. Quando se fala, queridos, na questão da semeadura, de nós semearmos na vida de nossas mães, que no caso é semear na vida dos nossos filhos, acima de tudo nós temos que olhar para um princípio muito bíblico, um texto bíblico que todos nós conhecemos tão bem e muitas vezes nós não damos tanta importância a isso. Às vezes eu fico me perguntando aonde está esse versículo, porque nós como cristãos, nós temos o dever de nós obedecermos a palavra do Senhor, ainda mais em algo que trata tão profundamente, que vem direto para a nossa vida. O texto de Efésios 6, o versículo 2 e o 3, o que diz lá? Você sabe o que diz lá? Eu pedi para o Daniel colocar lá, talvez muitos de nós não lembram. Ali diz o quê? Honra teu pai e tua... Honra teu pai e tua... Este é o primeiro mandamento com promessa. E o que diz o versículo 3? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Nós encontramos, amados, nesse texto, um pedido de obediência, um pedido que vai direto aos nossos corações, um pedido especial de Deus para nossas vidas. E aqui nesse texto nós vemos o apóstolo Paulo. Não sei se na igreja de Éfeso tinha muito problema, se tinha muito problema de filhos desobedientes, rebeldes, não sei, talvez sim. Mas o fato dele lembrá-los dessa palavra, com certeza deve ter tido muito problema. E talvez em nossa relação, em nossa casa, em nossa família também haja isso ainda, que precisa ser colocado em prática. Então nós encontramos um pedido de obediência e encontramos duas promessas, o dobro. É interessante. Nós temos um pedido e no momento que nós colocarmos isso em prática, há duas promessas, há duas bênçãos diretamente que vêm para a nossa vida. Isso é interessante, né? Que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor vem em dobro. Porque Deus que é Pai, Ele ama abençoar os seus filhos. Então, nós encontramos o pedido. Qual foi o pedido? De honrar. O que é honrar pai e mãe? O que é honrar pai e mãe? Muitas vezes nós lemos esse versículo, nós ouvimos tanto falar, o filho tem que honrar pai e mãe, mas o que é honrar? Honrar, queridos, é respeitar e admirar. Duas palavras simples para nosso entendimento do que é honrar. Respeitar, amados, é você dizer, sim, minha mãe, algo mais que você quer que eu faça? Sabe quando aquele pedido que a mãe disse, meu filho, lave a calçada. E o filho lava a calçada, termina de lavar, quando termina, vai em direção da mãe e diz, mãe, tem mais algo que você deseja que eu faça? Só que é um atender a um pedido sem reclamar, não aquele, já vou mãe, já vou. Você conhece aquele já vou? Lá em casa se ouve muito, já vou. Meia hora depois, já vou. E esse já vou nunca aparece. Isso, amados, é respeitar. Você consegue entender? Isso é honrar. Quando você recebe um pedido, você levanta e faz. E respeitar, o que é, no caso, admirar, que está dentro no honrar, é você nunca falar mal dos seus pais, e sim sempre agradecer a Deus. Isso acho que ninguém faz. Ninguém fala mal do pai e da mãe. Eu acho que não. Se somente falam que meu pai é uma bênção, minha mãe é uma bênção. Talvez nossa mãe é assim por causa da influência da sua mãe. Isso é algo interessante nós pensarmos. Às vezes nossa avó,
ou bisavó, talvez agiu de uma forma aonde a mãe é exatamente o que a avó tem sido, o que a mãe dela tem sido. Mas mesmo que a nossa mãe é o que é, nós temos que fazer o quê? Nós temos que parar o relógio, podemos dizer assim. Nós temos que mudar esse relógio, nós temos que mudar isso que existe. Nós não vamos dar continuidade a ser, se porventura nossa mãe não é aquilo que desejaríamos. Vamos então mudar o cronômetro, vamos parar. E o que nós podemos fazer? Vamos começar a orar. E quando eu estava preparando essa mensagem ontem, me veio uma frase assim que, eu não sei se vocês fazem isso, mas nenhuma mãe, ela vai se negar, quando você chegar a ela e dizer, minha mãe, posso orar por você? Será que alguma mãe que está aqui presente vai se negar a receber uma oração pelo filho, pela filha? Não. Porque nós sempre fazemos o contrário, nós reclamamos, falamos para os nossos amigos, minha mãe é assim, assim, eu não vejo a hora de sair de casa, não vejo a hora de sair dessa casa, porque não aguento mais. Por que não mudar o cronômetro? Por que não semear outra coisa? Se nós temos entendimento, se nós somos cristãos, se eu entendo que eu tenho que honrar, então vamos honrar realmente a nossa mãe e o nosso pai, e vamos mudar isso na nossa vida. E como tenho dito antes, nós vamos semear na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos. E seguindo aqui, e quais são as duas promessas? Para que tudo te corra bem. Olha só, que maravilha. Honrando pai e mãe, para que tudo te corra bem. E nós poderíamos aqui talvez perguntar, como está nosso dia a dia, nossa vida, o nosso trabalho, como está? Talvez não é preciso nós darmos uma olhadinha de como nós estamos obedecendo essa palavra. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui a palavra de Deus diz, para que tudo te corra bem. Tudo. Que bênção. E ainda nos diz uma outra bênção, para que tenhas longa vida sobre a terra. Viver muito e muito. Mas não é só viver por viver, mas realmente é viver, gozar a vida, uma vida alegre, feliz. Como é bom, como é maravilhoso ver os filhos honrando os seus pais. Aqueles pais que muitas vezes já estão bem velhinhos, e os filhos estão lá cuidando dos seus pais. Isso também faz parte de honrar, por mais que é difícil, mas é o entendimento que nós temos, que eu também estou semeando na vida dos meus filhos, porque se eu cuidar bem dos meus pais, os meus filhos também vão cuidar bem de mim. Nós esquecemos isso tão fácil. Eu não tenho tempo sem vir, meu pai é chato, minha mãe é aquilo, e daí? A Bíblia não está colocando aqui em parêntese, se por acaso teu pai é isso ou aquilo, você não precisa se comprometer com ele. A Bíblia simplesmente diz, honra, e ponto final. E a recompensa, amados, conforme nós temos dito, nós já somos recompensados aqui na terra, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa. Imagine na eternidade. Porque na eternidade vai ser assim, que Jesus vai dizer para nós, obrigado por cuidar bem do meu filho. Não sei se vocês conseguem perceber isso. O fato de eu cuidar bem do meu pai, da minha mãe, ou cuidar bem dos meus filhos, a recompensa será Deus dizendo para nós, obrigado por cuidar bem dos meus filhos. Ele não vai chegar e dizer, obrigado por cuidar bem do teu pai, da tua mãe. Ele vai dizer, obrigado por cuidar do meu filho e da minha filha, porque estavam necessitados.
e você cuidou. Imaginem só a recompensa que será. Por mais que às vezes é tão difícil, mas nós temos que, amados, procurar obedecer a palavra do Senhor. Sabemos, amados, que ser mãe é desafiador, como nós já temos visto, e cada vez há maiores desafios. Para os jovens pais, se muitas vezes nós ouvimos nossos avós dizendo como foi difícil, hoje é muito mais difícil. Que nossos avós moravam aonde? A maioria no interior, morando naquela casa, tendo sua terra. Por mais que tinham dificuldades, mas os teus filhos estavam protegidos do mal, das influências que hoje tem. Eles iam na escola, voltavam para casa. Máximo que eles iam na casa dos vizinhos. Você sabia onde eles estavam? O único lugar para você ir, para eles irem naquele tempo era onde? Na igreja. O meu tempo foi um tempo ainda que, final de semana, onde nós íamos? Na igreja. E hoje? Aonde nossos filhos estão indo? Tantos lugares, tantas influências, podemos dizer assim, influências do mundo, tantas atrações, tantas coisas que o mundo cria, e é difícil. A escola é diferente. Não há mais esses professores, por mais que nós temos, glória a Deus, bons professores. Mas muitos não estão mais nem aí com os nossos filhos. Eu creio que aqui ainda, graças a Deus, nós temos algo que ainda é preservado muito bem, a educação. Mas se nós formos em cidades maiores, quanta coisa que é ensinada na escola. Então ali já começa as influências que existem dentro de uma cidade. Então, nesse sentido, nós podemos perceber que cada vez mais é desafiador. Não é fácil. Mas nós temos um Deus tão grande que vai nos ajudar a vencer. Não é medo que eu quero trazer para os futuros pais, mas encorajá-los que buscando o Senhor nós vamos conseguir vencer. Nós vamos conseguir educar nossos filhos, nós vamos conseguir trazer nossos filhos perto de nós. E vamos conseguir encaminhá-los nos caminhos do Senhor. Não devemos, amados, deixar de lutar em favor dos nossos filhos, colocando a palavra de Deus em prática, conforme em especial o texto que lemos nesta manhã, em Provérbios, de instruirmos nossos filhos, e caberá aos filhos seguir os bons conselhos. É desafiador cada situação que acontece, muitas vezes dentro de nossas casas, tantos desafios, tantas coisas que vêm. E esse texto que nós temos lido, amados, nos fala que nós temos que instruir nossos filhos. Nós não podemos nos cansar em instruí-los e orar por eles, e clamar ao Senhor que nossos filhos deem atenção, que nossos filhos coloquem isso em prática. Certa vez perguntaram a uma mãe qual era seu filho preferido. Ela tinha vários filhos. Qual era o seu filho preferido? Aquele que ela amava mais, pelo qual ela sentia mais alegria, mais amor. E aquela mãe, ela ouvindo atentamente aquela pergunta, ela ficou refletindo. Ela ficou pensativa por alguns instantes e olhou para aquele homem, para aquela pessoa que lhe fez essa pergunta. E ela, com um suave sorriso e muita confiança naquilo que ela iria falar,
Ela respondeu: amigo, sua pergunta ela é bem interessante, porém, nada é mais volúvel do que o coração de uma mãe, ou seja, as mães sempre estão prontas a fazer o que for preciso para salvar os seus filhos. Ela sempre está pronta para salvar os seus filhos. E aquele homem, sem entender o que aquela mãe quis dizer, ele a questiona novamente: como assim? Eu não entendi sua resposta. E aquela mãe: eu vou responder detalhadamente a sua pergunta, de forma que você possa entender, tendo como base o coração de uma mãe. E aquela mulher, olhando bem fito nos olhos daquele homem, ela começou a dizer: o meu filho predileto é aquele a quem me dedico de corpo e alma, quando ele está doente, até que ele sare. É aquele que parte, até que ele volte. Aquele que vai embora, aquele que sai, até que ele volte. É o que está cansado, até que ele descanse. O meu filho predileto é aquele que está com fome, até que ele se alimente. O meu filho predileto é aquele que está com sede, até que ele sacia sua sede. O meu filho predileto é aquele que está estudando, até que ele aprenda. O meu filho predileto é aquele que está nu, até que ele se vista. É aquele que trabalhe, é aquele que não está trabalhando, não está encontrando um emprego, até que ele encontre trabalho. É aquele que começou a namorar, até que ele case. É aquele que está em casa, ou seja, aquele que vai casar, aquele que está casando, até que ele seja feliz no casamento. O meu filho predileto é aquele que é pai, até que ele crie seus filhos. Aquele que prometeu, até que ele cumpra. O meu filho predileto é aquele que chora, até que ele seja consolado. E já com um pensamento bem distante, com um olhar bem entristecido, ela diz ainda para sua mãe: o meu filho predileto é aquele que me deixou, até que eu o reencontre. Isso, amados, é ser mãe. Nós não temos filho predileto, mas todas as situações, como nós temos dito aqui, todos os momentos, todas as situações, realmente, amados, é isso que a gente vê no coração, na vida de nossas mães. Certa vez, uma mãe estava se sentindo tão esgotada fisicamente, emocionalmente, e ela foi fazer uma consulta. Um terapeuta, e aquele médico examinando ela, fazendo uma série de exames. E no final, aquele médico, ele descreve uma receita, ou ela descreve exatamente o que a mãe estava passando. E aquele médico disse o seguinte: toda pessoa possui 100% de energia. E a senhora investe 50% suas energias no trabalho, 50% em seu marido e outros 50% em seus filhos. E essa é a questão, a conta não dá certa. Ou seja, uma mãe, ela sempre está fazendo mais. Vocês conseguem entender? Uma mãe, ela sempre ultrapassa os limites. Pena que o mundo atual não a respeite o grande papel das mães. Todavia, Deus dá grande honra às mães e também convoca a todos nós honrarmos as nossas mães.
Que nós, amados, possamos entender, compreender um pouco melhor as nossas mães. É um desafio. E cada vez é maior esse desafio. E quando nós, como famílias, como filhos, mães e pais, trabalharem juntos, será muito mais fácil vencer. Sabe aquele entendimento? Sabe aquele diálogo onde a mãe, pai, filho sentam e conversam, mesmo que já estejam casados, mesmo que já tenham filhos, mãe sempre será mãe, pai sempre será pai. O mundo seria muito mais fácil de viver, as coisas seriam muito mais fáceis, os dias seriam muito mais alegres. Quantas mães hoje, meio-dia, vão chorar, porque esse meu filho não veio almoçar na minha casa? Ou nem vai mandar uma mensagem, por às vezes picuinhas que acontecem, por coisas tão pequenas que muitas vezes acontecem. E isso, amados, é um problema que precisa ser resolvido dentro de nossos lares, dentro de nossas famílias. Se nós temos nossos filhos em casa hoje ainda, lutemos com todas as nossas forças, para que não aconteça aquilo que aconteceu já com tantos. Casam, têm filhos e somem do mundo. Aí vem a nora, eu não gosto da minha sogra, não gosto do meu sogro. E tantas situações que acontecem. E a família vai se distanciando. Os irmãos já não se visitam, não conseguem nem olhar na cara. Um vai de manhã na mãe, outro vai de tarde, outro vai de noite para não se encontrar. São coisas, amadas, que nós temos que mudar. Esta realidade em nossas vidas. É desafiador ser mãe, mas com a ajuda do Senhor, nós vamos vencer. Amém? E eu convido nesse momento, amados, para nós termos um momento de oração. Eu sei que nós temos aqui muitos que têm sua mãe presente. Nós já temos feito isso já em outra oportunidade. Eu gostaria sim de pedir que todos, vocês que têm a mãe de vocês aqui, vão lá ao encontro dela e orem por ela. Estou esperando. Para você que não tem a sua mãe aqui, ou talvez você não tenha teu filho aqui, eu vou orar por você daí, tá? Mas você que tem sua mãe aqui, vai lá, ora por ela. Talvez você nunca fez isso na tua vida, então faça hoje. Que seja o início de uma mudança na sua vida. Vocês já estão orando? Vamos orar? Abra sua boca e ore pela sua mãe. Em nome de Jesus. Sei que nós temos aqui gerações de mães que têm suas mães e filhos, têm suas avós, podem tudo se juntar, né? E vamos orar, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que nós podemos estar aqui. Nós te louvamos, Senhor. Eu sei, Pai, que nós temos aqui muitas mães que não têm o seu filho aqui, não têm a sua mãe aqui. E eu quero orar em especial por essas. Que nesse momento, Pai, o Teu Espírito Santo esteja abraçando-as. Esteja, meu Pai, alegrando os seus corações. Em nome de Jesus. Estamos aqui, ó Pai, intercedendo por alguém que é tão especial. Muitas vezes, ó Pai, nós falamos tanto que nós amamos. Como nós temos cantado hoje com os jovens. Que nossa mãe é especial, que nossa mãe é isso e aquilo, mas muitas vezes somente fica de boca, somente fica em nossos lábios. Mas nesse momento, Pai, nós queremos fazer isso pessoalmente. Muitos estão com suas mães nesse momento, abraçando suas filhas, abençoando suas mães. Senhor, abençoe-as, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que seja um dia alegre, que seja um dia feliz. Se há coisas para consertar, que nessa manhã, Pai,
possam dizer uma para a outra: minha mãe, me perdoa, mãe, por eu ser tão cruel, por eu ser tão assim, tão indiferente, muitas vezes contigo. Mãe, me perdoa, eu quero começar uma nova vida contigo. Eu quero começar a andar do teu lado. Eu quero ser um filho que te honra, que te respeita, que te admira. Em nome de Jesus. E faça como também que a todas as mães aqui presentes, que possam ser mães, que possam continuar a instruir seus filhos, que possam continuar intercedendo pelos seus filhos, que não possam desistir, ó Pai, de cada dia colocar a palavra do Senhor em prática, e com certeza o Senhor, que é Pai, vai honrar a cada uma, Pai. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor seja com cada uma de nossas mães aqui presentes, as mães que não estão aqui, as nossas mães que moram longe, como no caso a minha mãe. Eu abençoo a minha mãe. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém.